Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu caro irmão, minha cara irmã. Aqui é o Padre Daniel, da paróquia de Santa Bárbara. Hoje é dia 22 de abril, quinta-feira. Estamos na terceira semana da Páscoa. Ao longo destes dias, a Igreja está nos convidando a refletir o capítulo 6 de São João, que é um capítulo totalmente voltado para a Eucaristia. A Eucaristia que sustenta a fé, a Eucaristia que sustenta a caminhada dos discípulos e discípulas ao encontro do Pai. E no Evangelho de hoje, que traz os versículos 44 a 51, traz também a referência à Eucaristia como o pão da vida eterna. Quem come o pão da vida eterna, quem come a Eucaristia, quem se torna pessoas eucarísticas, que se doa, que se reparte, que se entrega, há de encontrar a ressurreição e a vida eterna. Começa o Evangelho dizendo que naquele tempo disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Nós somos atraídos pelo Pai, assim como o ímã atrai o ferro. Assim também nós somos atraídos ao amor de Deus, nós somos conquistados, nós somos chamados pelo amor de Deus a estar unidos a Ele. E Jesus declara que, ao chegar ao encontro do Pai, Ele mesmo, o Filho, ressuscitará aquele que for ao encontro do Pai. Como está escrito nos profetas, todos serão discípulos de Deus. Muito importante observar que Jesus não foi seletivo, jamais. Ele chamou a todos para serem discípulos, como está escrito no Evangelho de São Mateus: ide por todo o mundo e fazer com que todos se tornem meus discípulos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, batizando-os a todos. Então Jesus nunca foi excludente, nunca foi seletivo. Para ele, todas as pessoas, de todas as raças, de todas as cores, de todas as nações, todos podem ser discípulos. Mas é preciso deixar-se conquistar pelo coração do Pai, ouvir a voz do Pai e ir ao encontro do Pai, que é a verdade, que é a vida que nos liberta. Ora, disse Jesus, todo aquele que escuta o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Nós não vimos o Pai, mas nós o sentimos. Assim como o vento, assim como o ar, nós sentimos a presença de Deus na nossa vida, na criação, na nossa família, nas pequenas coisas do dia a dia. Os vossos pais, disse Jesus, comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. A morte A morte sempre fez parte da nossa vida, sempre estamos lidando com ela. Morte de amigos, de parentes, de desconhecidos, noticiários na TV, acidentes fatais, vítimas da pandemia. A morte está sempre nos rodeando, até o dia em que ela irá nos abraçar. Mas para nós, a morte não deve ser causa de medo, mas causa de alegria, porque será graças a ela que nos permitiremos encontrar com o Pai. Como disse São Francisco de Assis, nossa irmã morte, nós não devemos ter medo de nada, porque tudo o que existe foi criado por Deus, e tudo tem um sentido, e tudo tem o seu tempo. Jesus então declara: Eis o pão do céu. Quem come deste pão nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. Então é preciso que a gente traga isso para o nosso coração, para a nossa vida particular, para a nossa vida pessoal. Hoje, quem são as pessoas que você ama e que você perdeu? Talvez um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um filho. Quem são as pessoas
por quem você chora hoje, por quem você daria tudo para dar um abraço. Pois é, essa pessoa está junto com Deus. Essa pessoa está bem, está em paz, lá no céu, e está nos aguardando. Mas é preciso, antes disso, viver a vida aqui com intensidade, com alegria, com entrega, com doação, para que assim a gente possa um dia, ao passar por esta vida, viver com intensidade e eternizar a nossa vida no céu. E termina Jesus dizendo: "E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo." Jesus faz questão de unir a Eucaristia com a vida. A Eucaristia é vida. Fugir de Deus, voltar as costas para Deus é morte. Que Deus abençoe seu dia e que você possa, ao longo deste dia, estar sempre na presença de Deus, agradecido, encontrando nele a sua esperança, a sua força e sua paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.